Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aí seguir por mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar sobre a Química e os desafios do mundo atual. Bom, nesse primeiro slide aqui eu coloquei para vocês 17 objetivos que foram propostos pela ONU em 2015 para ajudar com que o mundo seja um pouco mais sustentável, tá? São 17 objetivos, a gente vai falar de alguns deles aqui na aula. E eu vou dizer sempre para vocês onde que a química ela pode ajudar aí, então, o mundo a melhorar com esse desenvolvimento sustentável. Bom, mas antes de a gente começar a falar sobre esses objetivos, vou linkar aqui para vocês alguns problemas, né, que a sociedade enfrenta no mundo atual e mostrar onde, então, que a gente pode intervir e melhorar aí a nossa relação com o meio ambiente. O primeiro problema, então, que eu coloquei foi a oferta aí de água encanada, ou água tratada aqui no Brasil, né? Como a gente pode perceber nesse mapa, nas regiões aqui de Sudeste e Sul, a gente tem muito mais, né, uma oferta de água encanada quando a gente compara as regiões do Norte e Nordeste, né? Isso implica diretamente não só na distribuição, mas também no consumo de água, né? Nessas duas aí regiões que eu citei, né? Enquanto que aqui na região sudeste a gente gasta em torno de 300 litros de água por dia, na região nordeste, quando a gente faz um comparativo, o gasto de água ela gira em torno aí, ó, de 100 litros por dia, né? Bom, um outro problema também que a gente enfrenta na nossa sociedade é em relação às internações por carência de saneamento básico. Vocês sabem que quando uma sociedade ela é exposta, né, a algumas doenças, né, que são causadas por falta da higiene, aumenta então a quantidade de internações no sistema público de saúde, né? Coloquei esse dado, então, aqui que a gente pegou lá no SUS, que mede as internações por conta dessas doenças, né, causadas pela falta de higiene, né? Coloquei, então, nesse gráfico, a gente faz um comparativo entre 2009 e 2018, a gente consegue perceber que, provavelmente, né, a gente teve um aumento aí do saneamento básico, por conta da diminuição, olha, das internações por conta dessas doenças, né? Mas mesmo assim, a gente ainda pode fazer um outro comparativo que dialogam com a falta ou escassez de água também, né, do slide anterior. Por exemplo, quando a gente faz um comparativo na região norte e na região sudeste, que são essas duas cores aqui, marronzinho e amarelo, quando a gente faz esse comparativo em 2009, aqui no Sudeste, né, e aqui no Norte a gente tem muito mais internações, né, por conta dessas doenças, do que na região Sudeste, né. Esse comparativo a gente pode fazer aqui também em 2018, que apesar da diminuição nessas internações, a região Norte, né, e também Nordeste, ela tem muito mais internações do que quando a gente compara aqui na região Sudeste, né? E a gente percebeu no slide anterior que o Sudeste ele tem muito mais acesso à água, né, tratada do que essas duas regiões aqui que tem mais internações. Bom, isso tem tudo a ver também, então, com a coleta de lixo, né, nas regiões aqui do Brasil, nos estados do Brasil. Esse dado aqui ele foi tirado, então, em 2018, e ele faz uma medida na contagem de coleta de lixo, né? E aí a gente consegue perceber que, novamente, nas regiões aqui entre sul e sudeste, a coleta de lixo ela é muito mais eficiente quando a gente compara nas regiões norte e nordeste, né? A coleta de lixo aqui no sul e sudeste gira em torno aí de 90% a 95%. Enquanto que Norte e Nordeste gira em torno de 70% a 80% em média. Bom, um outro desafio também, que eu acredito que vocês estão entrando em contato nesse momento, é na síntese de novos fármacos, né, no tratamento de algumas doenças, olha o Covid aí,
e também descobrir, né, novas formas de gerar energia, né? E aí a gente precisa de fontes que são ditas limpas e também sustentáveis. Bom, então o primeiro aqui dos objetivos que a gente vai buscar, lá dos 17 objetivos propostos pela ONU, tem relação então com a energia, que é o 7º dos objetivos, que diz energia acessível e limpa. Nesse gráfico, coloquei aqui para a gente observar quais são as principais matrizes energéticas no mundo, né? Que foi um estudo publicado aí, em 2018. Quando a gente observa para essa pizza aqui, a gente percebe que a maior fonte de matriz energética, ela advém de fontes que a gente diz fontes não renováveis, que são o carvão, petróleo e seus derivados e também o gás natural, né? O que são essas fontes renováveis? São fontes dessa matriz energética em que a gente gasta, né, a gente queima esses combustíveis, né, e a gente não consegue utilizar novamente. Então, só consigo queimar uma única vez e eu não consigo reutilizá-los. Existe também a matriz energética que a gente pode chamar de fontes renováveis, que são aqui, por exemplo, a luz solar, eólica e geotérmica também, né? Quando a gente faz esse comparativo aí dessas matrizes energéticas, então, a gente percebe que no mundo a gente usa muito mais, então, dessas fontes não renováveis do que das fontes ditas fontes renováveis, né? Agora, quando a gente faz um comparativo dessa matriz energética no mundo e também no Brasil, a gente tem uma certa diferença, né? Aqui no Brasil, a gente gasta muito dessas fontes não renováveis, né, como o petróleo, seus derivados e o gás natural, mas isso gira em torno mais ou menos de 50%. A gente consegue, então, ter uma quantidade de obtenção então, de energia a partir de fontes não renováveis bem maior quando a gente compara em relação ao mundo, né? Aqui no Brasil, a gente também tem as hidrelétricas e os derivados a partir da biomassa, né, derivados da cana, né? E aí, a gente, quando compara, então, essa matriz energética brasileira com o mundo, nesse dado aqui de 2016, a gente consegue ver claramente o quanto que o Brasil ele até está um pouco à frente, né, do mundo. Quando a gente fala, então, dessas fontes limpas, né, de produção de energia. Aqui no Brasil, a gente consegue, então, produzir muito mais a partir dessas fontes não renováveis, das fontes renováveis, do que quando a gente compara aqui no mundo, né? O mundo, então, ele gasta muito mais de fontes não renováveis do que aqui no Brasil, tá vendo? E por que isso se dá, né? Bom, a gente tem aqui 2 exemplos principais que ajudam o Brasil a nos colocar nesse ranking de uma maneira um pouco mais positiva, né? Aqui no Brasil, a gente tem a queima do biocombustível, que é o etanol, né? Que ele é um combustível um pouco melhor quando a gente compara com o combustível a partir de fontes do petróleo, como, por exemplo, a gasolina. E também temos o aumento cada vez maior aí da produção de energia elétrica a partir da energia do sol, né? A gente usa essas placas aqui, então, para captar a luz solar e transformar a energia solar em energia elétrica. Bom, e aí a gente entra, então, no 13º aqui dos objetivos propostos pela ONU, que é o combate às alterações climáticas. Bom, a gente sabe, né, que com o desenvolvimento industrial, a gente aumentou aí a quantidade de emissões de poluentes no ar atmosférico, né? E aí, quanto mais a gente polui, então, o ar atmosférico, a gente tem por duas consequências principais, que é aqui a diminuição do índice pluviométrico, né, em algumas determinadas regiões, que nada mais é do que a diminuição da chuva, né, da quantidade de chuva nas regiões, e também um outro problema, que é o aumento aí da temperatura nos oceanos, e por consequência o derretimento aí das calotas polares, né. Com isso a gente aumenta também um pouco do nível do mar em algumas regiões aqui do planeta.
Bom, isso então está diretamente associado à ideia de aquecimento global, né? Quanto maior então é a temperatura aí dentro da nossa atmosfera, mais então a gente tem um meio, né, um meio ambiente aquecido e gerando vários outros problemas, né? Bom, uma questão importante que a gente deve falar aqui é em relação ao efeito estufa, né? Aqui, o efeito estufa, não sei se vocês sabem, mas ele ele acontece de uma maneira natural no planeta Terra, né? Se não fosse ele, a nossa temperatura aqui na atmosfera ela seria em torno de 30 graus abaixo do que a gente tem hoje. E isso seria inviável para a vivência, né, dos seres humanos da maneira com que a gente entende. Agora, o problema é, quando a gente aumenta a queima de combustíveis fósseis e, por consequência disso, a gente aumenta a temperatura da Terra, a gente gera, então, outros problemas, né? Então, o efeito estufa, ele é favorável, ele é bom para o ser humano. O problema é que agora a gente está poluindo muito o meio ambiente, aumentando muito a temperatura aqui da atmosfera, né? E gerando inúmeros outros problemas que a gente listou anteriormente, né? Essa ideia, então, de aquecimento global e o aumento da temperatura, né, do ar atmosférico com o efeito estufa, eles podem ser encontrados aqui nesses objetivos, então, propostos na ONU, né, que são cidades e comunidades mais sustentáveis, que conseguem produzir, por exemplo, o seu próprio alimento, e também a diminuição e produção responsável, né? Então, a gente diminuir um pouco o consumo e também produzir um pouco menos, né, de objetos que a gente nem sempre usa o tempo inteiro. Tudo bem? Bom, esse próximo objetivo que a gente vai falar aqui, a gente já começou, né, já introduziu com a ideia do saneamento básico e também do tratamento da água. E nesse slide aqui eu coloquei para vocês como funciona mais ou menos aí o tratamento de água aqui no Brasil, né, atualmente. Então, a gente faz aí, a gente capta, né, a água de alguma represa, algum rio, alguma coisa. A gente faz uma filtragem grosseira, né, inicial, em que a gente recolhe aí o que é muito grande, né, objetos grandes, como folhas, alguns galhos. Depois que a gente tira, então, esses objetos maiores, a gente adiciona alguns produtos químicos, né, que funcionam para fazer o que a gente chama de floculação, que nada mais é do que como se fosse a adição de uma substância em que ela aglutina as partículas de sujeira um pouco menores. E aí, quando elas aglutinam, a gente forma, então, tá vendo aqui que a gente tinha partículas menores, e aí elas se juntam todas, tá vendo? E ficam partículas um pouco maiores, né? Então, a adição dessas substâncias faz com que esses objetos não, mas essas partículas de sujeira, elas já fiquem um pouco maiores. Com isso, a gente consegue fazer uma próxima etapa, que é a decantação, né? Que nada mais é do que esperar com que essa sujeira que está aglutinada, ela se deposite no fundo, né, de um determinado recipiente, e aí a gente consegue tirar aí um pouco mais de água limpa, né? A partir desse momento, a gente também tem, olha, um pouco ainda de sujeira, né, dispersa nessa água, e a próxima etapa é uma outra filtração, em que a gente usa aí de várias substâncias, né, de diversos diâmetros, para conseguir reter um pouco mais ainda da sujeira, né? Aqui a gente faz então a etapa de desinfecção, em que a gente adiciona, né, cloro e também o flúor, para melhorar a qualidade da água que está sendo tratada, né? O cloro faz isso e o flúor adiciona aí uma substância que é importante para o nosso bem-estar. Com isso, a gente então reserva essa água tratada e depois faz a distribuição, né? Bom, isso é muito importante, né? A água, ela sendo tratada, a gente diminui então a questão das internações nos hospitais, a gente melhora também a questão da higienização, né? Aí no Covid, a principal das recomendações é que a gente lave as mãos constantemente. Agora, vocês imaginem situações, regiões
em que nós não temos água em abundância, né? Quando a gente não tem acesso à água de qualidade, uma água tratada, né, a gente vai dificultar muito mais com a nossa higiene, né? Isso a gente percebe aí no nosso dia a dia e principalmente esse ano que tem sido tão atribulado, né? Esse ano também a gente teve um outro problema aqui na água no Rio de Janeiro, que foi aquela água contaminada com geosmina, né? Não sei se vocês acompanharam os estudos, mas esse problema ele foi causado por conta do alto índice de esgoto na água, né? E aí o tratamento ele não foi eficiente e contaminou toda a água aí distribuída no Rio de Janeiro, aquela água com geosmina, que ficou com um gosto estranho, né? Uma coloração esquisita também, tá? Bom, uma outra questão, né, associado então a esse tratamento de água é também o tratamento do esgoto, né? E que a gente pode observar aqui ó, também 2 objetivos lá propostos pela ONU, que é a vida aqui ó, abaixo da água, a gente precisa se preocupar com isso, e também com a vida sobre a terra, né? E aí, durante vários momentos da nossa vida, a gente acaba descartando, né, muitas coisas, muitas substâncias que a gente julga não ser mais necessário. E aí, essas substâncias, elas poluem o que a gente chama de meio ambiente, né? Portanto, todo esse lixo que é produzido aqui na cidade, ele precisa ser coletado, né? Ele também precisa ser tratado para que a gente tenha até esses descartes menos prejudiciais ao meio ambiente, né? Quando isso não acontece, a gente pode gerar vários problemas também para a cidade em si, né? Como, por exemplo, quando a gente não trata bem o lixo, o esgoto doméstico, né? Quando esse descarte ele é irregular, a gente aumenta a quantidade de matéria orgânica nos lençóis freáticos, nos corpos hídricos da nossa cidade, né? Isso faz com que a gente tenha uma diminuição aí no oxigênio, por exemplo, dissolvido nos rios, né, nos lagos, e aí ocorre uma proliferação aí, de água, que são micro-organismos, algas e micro-organismos patogênicos, que são micro-organismos que causam doenças e jogam a gente lá para o hospital, como lá naquele segundo slide, ocasionando aquelas internações por conta dessas doenças ocasionadas pela falta do saneamento básico e também aumento aí da mortalidade dos peixes. A gente, alguns anos atrás, percebeu muito disso daqui, da proliferação das algas, micro-organismos patogênicos e a mortandade de peixes aqui no Rio de Janeiro, né? Ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, há uns anos atrás, tinha muita mortandade de peixes, a gente viu os peixes boiando direto ali na lagoa por conta da poluição. Onde você vê também essa proliferação aqui de águas, quando, por exemplo, uma praia ela fica indisponível para que a gente tome banho por conta das águas que estão ali suspensas, e também alguns lagos ali na região da Barra da Tijuca Recreio, e que quando aumenta, né, a poluição da água, né, na cidade, aumenta aí a quantidade de algas suspensas nesses lagos. Então, não só a água precisa ser tratada para o consumo, né, como também o esgoto que nós produzimos tem que ser tratado para que a gente consiga fazer um descarte um pouco melhor, um pouco menos prejudicial para as pessoas e a flora e a fauna, né? Bom, o próximo objetivo que a gente vai falar aqui é o Fome Zero, que é o segundo objetivo lá proposto pela ONU, né? Em que tem relação aí com a quantidade de pessoas passando grandes necessidades, né? Esse mapa aqui eu peguei bem atual, olha aqui, o Índice Global de Fome em 2020, né, no mundo. E aí a gente consegue perceber, olha, o quanto que algumas regiões elas também sofrem mais pela também a falta de alimentos, né, pela fome. A gente consegue perceber aqui que regiões como, por exemplo, na África, nós temos a fome muito mais agravada, né, aqui, entre muito grave e grave, do que quando a gente compara aqui, ao hemisfério sul, né, a América do Sul, e também em relação à Ásia, né.
Então, a distribuição de alimentos, ela também é irregular no mundo, né? Causando grandes problemas para muitas pessoas, para muitas populações. Agora, como é que a química ela pode ajudar aqui na produção de alimentos, né? Principalmente em relação ao uso de agrotóxicos, né? A gente consegue ver aqui no Brasil, não sei se vocês acompanharam algumas notícias, que esse ano nós liberamos alguns agrotóxicos para o uso na agricultura. Isso é um perigo. Por quê? Quanto maior é a quantidade de agrotóxicos, né, nos alimentos, menos qualidades esses alimentos têm, né? A gente pode até ter alimentos bonitos, grandes, mas não necessariamente esses alimentos eles são alimentos saudáveis. Com isso, a química ela também pode ajudar, né? É importante, nós já vimos num capítulo anterior, que as pessoas elas tenham uma alimentação saudável, equilibrada, né? Com fontes de várias vitaminas, carboidratos, proteínas, né? Sais minerais. E a química ela pode ajudar a gente também nesse sentido. Como? A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos alimentos que são produzidos, né? O uso de fertilizantes, ele então é muito importante na produção desses alimentos, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem uma plantação em que ela está com os níveis, né, de fertilizantes bons, aceitáveis, né, altos, quando a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, essas plantações elas ficam menos sujeitas a ataques de pragas, né? E então, quando a gente tem essas plantações saudáveis, a gente não precisa usar agrotóxicos, né? E também, além do uso de fertilizantes, a gente precisa diminuir os impactos ambientais causados pelas plantações. Diminuir um pouco a quantidade de água que gasta nessas plantações, né? Diminuir os desmates das florestas para que a gente tenha terrenos, né, com áreas livres para fazer plantações e também pastos de boi, né, por exemplo, né? Então a química ela pode ajudar nessa produção aqui de alimentos de qualidade, com a produção, né, e inovação aí na área de fertilizantes e também diminuir um pouco desses impactos ambientais, né? O último slide aqui que a gente vai falar é em relação à boa saúde e o bem-estar. Bom, a boa saúde a gente já estava falando quando a gente estava falando de alimentação saudável, né? Agora, em relação ao bem-estar, eu gostaria de mostrar um dado para vocês em que a gente consegue observar o seguinte, olha. Com os anos, né, que eu fiz um comparativo entre 1940, então na década de 40, até a gente chegar aqui mais ou menos em 2019. A expectativa de vida do brasileiro, ela aumentou bastante, né? Quase que dobra, se vocês repararem, né? Em torno de 1940, a expectativa de vida de um brasileiro é em torno de 45 anos. E hoje a gente já consegue perceber que a expectativa ela chega próxima a 80 anos, né? E por que isso é possível? Não, isso é possível por conta do tratamento, né, que a gente dá ao nosso lixo, que melhorou um pouco mais, o desenvolvimento de técnicas de saneamento básico, né, acesso à água de qualidade, e também a produção de fármacos, né? Então hoje a gente tem muito mais oferta de medicamentos para inúmeras doenças. A oferta é muito maior do que comparada à década de 50, de 40, né? Isso faz com que a população ela consiga viver por mais tempo. Agora, é importante a gente falar também do uso indiscriminado desses medicamentos. Tem muita gente hoje em dia usando remédios sem necessidade, né? Sem estar doente efetivamente, né? E aí isso também seria um grande problema, né? Então a química ela pode ajudar no desenvolvimento de novos fármacos e também precisamos tratar aí, das doenças de uma maneira um pouco mais consciente, né? Não tomando um medicamento sem uma prescrição médica. Bom, queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
durante toda a vida de vocês, a partir desse momento, né, do 9º ano, nós vamos nos deparar com inúmeras situações em que a química ela vai ser vista, né? E o objetivo sempre né, o objetivo dos estudos, dos cientistas no mundo atual, sempre é melhorar a nossa relação do ser humano com o meio, né? Melhorando a nossa vida e melhorando também o nosso bem-estar. Bom, eu espero que tenha sido um ano de aprendizado, né? Digamos assim. Não vamos dizer que foi um bom ano, porque tivemos que nos deparar com inúmeras situações novas para todos nós. Mas, com certeza, para mim, para vocês e para muita gente, foi um ano de aprendizado, né? Espero, então, que a gente se veja ano que vem. E beijinhos. Tchau, tchau.